É.
Boa noite, caros amigos. Esperamos que todos estejam bem, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para um momento especial de reflexão. Hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre a parábola do bom samaritano. Mas para iniciar, trouxemos uma mensagem de Emmanuel para que nós possamos inaugurar aí, mais uma vez esse nosso momento. E a mensagem de Emmanuel vai ser extraída da obra Fonte Viva, é a mensagem de número 71, em que há um comentário de uma passagem que está em João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A mensagem é intitulada Aproveita. E Emmanuel nos ensina: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, agradeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviços aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Que Jesus abençoe a nossa noite, que nós possamos aproveitar este momento. Emmanuel inaugura perfeitamente o nosso estudo de hoje. Ele nos conclama a repensar a nossa atitude em direção e diante do outro, né, do próximo. E aí vamos iniciar esse nosso estudo nos recorrendo do Evangelho de Lucas, né, que vem nos falar, que narra, né, para nós essa passagem que é a parábola do bom samaritano. E Lucas, no capítulo 10, versículo 29, mais uma vez
dizendo que estou retirando aqui a mensagem, né, da Bíblia de Jerusalém, e assim está narrado. Ele, porém, querendo se justificar, no versículo 25, e eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo. Legista, um doutor da lei. Experimentá-lo, experimentar Jesus, que nós já vimos que os doutores da lei, os fariseus, eles estavam sempre à espreita, experimentando e tentando buscar alguma informação acerca do que Jesus pensava, né? E aí perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, Jesus: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. E aí nós passamos para a parábola em si, porque o doutor da lei prossegue a conversa com Jesus e, querendo se justificar, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus retomou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, do homem que estava caído. Viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus pergunta ao doutor da lei. E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faze o mesmo. Nesta passagem, vemos mais uma vez Jesus nos ensinando, através, né, do contexto que lhe era permitido, com as possibilidades em que ele podia alcançar o entendimento das pessoas da época. E hoje nós também temos condições de ter acesso a essa reflexão, mas nós precisamos fazer uma contextualização. Precisamos pensar para quem Jesus estava falando naquela época e por que ele usou dessa metodologia. Por que ele falou de um samaritano? Por que ele falou de um homem caído, em que ele não menciona quem é este homem, de onde ele vinha, de qual nação, a qual nação ele pertencia? Por que ele menciona um sacerdote, um levita?
E também Jesus não diz quando que tudo isso aconteceu. Mas nós, no Evangelho de Lucas, nós podemos ver que Jesus contou esta parábola no momento em que ele estava às vésperas de ser crucificado, né? Como diz João, o evangelista, próximo à glorificação de Jesus. E ele já pressentia os acontecimentos que se avizinhavam. E Jesus disse aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém. Jesus costumava se hospedar em Cafarnaum, na casa de Pedro. E a viagem de Cafarnaum até Jerusalém era uma viagem dura, difícil, cansativa, porque eles iam a pé, eles iam caminhando. E Jesus disse aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, mas que queria passar por Samaria. Isso causou certa indagação entre os seus discípulos, porque a Samaria não era a Samaria não era um lugar onde eles costumavam frequentar. Mas os judeus eles tinham o hábito de ir até Jerusalém. Geralmente haviam algumas festas, e essas festas são mencionadas nos evangelhos. A exemplo da Páscoa, né, a exemplo da festa das tendas. E essa festa das tendas, atualmente, ela é conhecida como a festa de Ramos. E João foi na frente e pediu, né, pediu abrigo, mas lhe foi negado esse abrigo, como nós podemos ver logo no início, né, no final, na verdade, aqui, quando fala da subida para Jerusalém. E aí fala o seguinte: quando se completaram os dias de sua assunção, que era a chamada glorificação, ele retomou, ele disse que precisava ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses mensageiros, né, foram os seus discípulos. E João foi um deles que foi à frente para verificar essa hospedagem. E chegou num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem de Jesus. Só que lá nenhum deles disse que que hospedaria Jesus, né? E disseram que não iriam recebê-lo. E isso era um insulto, porque hospedar e receber as pessoas era um hábito comum, né, entre os orientais. E aí consta aqui em Lucas que Tiago e João retornaram, né, e falaram isso a Jesus. Mas ainda assim Jesus estava resoluto, estava decidido a ir para Jerusalém. E assim o foi. Foi quando ele chegou em Jerusalém e foi recebido pelo doutor da lei, que lhe fez as perguntas que nós acabamos de ler e que Jesus contou a parábola, né, do bom samaritano. Nesta parábola, nós podemos aí identificar alguns arquétipos. O fariseu, né, o doutor da lei, aquele que interpela Jesus e que é um conhecedor, né, da lei. Temos aí os assaltantes, que encontraram um homem no meio do caminho e o assaltaram e bateram nele e o deixaram praticamente morto, jogado
no caminho, né, na estrada. Tem este homem, o homem caído, que também não é um homem identificado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. E muitas vezes nós pensamos assim, fazemos algumas reflexões em torno desses personagens, né? Dessas figuras que são mencionadas na parábola. E vemos aí, né, um fariseu, um doutor da lei, um homem conhecedor e que interpela Jesus com o objetivo de que da queda de Jesus, objetivava a queda de Jesus, objetivava que Jesus falasse algo que pudesse causar, né, algum tipo de dificuldade maior para Jesus perante as autoridades da época. Mas Jesus, usando a sua pedagogia, ao invés de dar respostas prontas como um grande educador, ele faz aquele homem refletir, aquele doutor da lei, para que ele pudesse pensar um pouco no que efetivamente era a resposta que ele buscava, porque as respostas estavam dentro dele e Jesus as fez, né, florir, as fez vir para fora. Os assaltantes, e aí lembrando que essas festividades que aconteciam em Jerusalém, e Jesus tinha ido para um momento de festividade, né, que era exatamente a Páscoa, e para Jerusalém iam muitas pessoas. Iam sacerdotes, porque eles estavam em vários lugares ali ao redor, nem todos estavam em Jerusalém. Iam vendedores, porque eram vendidos animais, cereais, muitas coisas eram ofertadas, né, no templo de Jerusalém. Mas também iam assaltantes, iam ladrões, criminosos. Este homem caído, não sabemos de quem se trata, mas é qualquer pessoa. Não sabemos se este homem caído, porque em momento nenhum este homem é identificado como um judeu, como um dos criminosos, como um samaritano. Ele é um homem. O sacerdote que na parábola passa à margem, se distancia do homem que estava caído, ao invés de ir lá acolhê-lo e cuidar dele. Mas, se nós recorrermos a Levítico, nós vamos compreender tanto o sacerdote quanto o levita, que também passa à margem, que é um outro personagem que também passa à margem do homem caído. O sacerdote, ele estava indo para Jerusalém, e eles iam para Jerusalém nessas épocas, em determinadas épocas, eles tinham as datas específicas em que eles deveriam ir, e eles trabalhavam, né? Lá eles trabalhavam, eles faziam atuavam num ritual, né? Com os animais que eram ofertados. E eles não poderiam estar impuros. E Levítico, o livro especifica exatamente qual o tipo de conduta que essas pessoas deveriam adotar para se manterem, para que elas pudessem, se mantivessem limpas, puras, especialmente durante este período. Por exemplo, o sacerdote e as mesmas restrições, elas eram também dos levitas, porque os levitas eram como se fossem o braço direito do sacerdote, os assessores, o assessor principal, né? Então ele também precisava manter o mesmo critério
de pureza que os sacerdotes, que era indicada para os sacerdotes no livro do Levítico. Eles não podiam se aproximar nem encostar numa mulher que estivesse em período menstruado, em período em que estavam sangrando. Eles não poderiam tocar em nenhum cadáver, nem de pessoa e nem de animal. Por isso, o sacerdote não chegou próximo do homem que estava caído, porque ele não sabia se aquele homem estava vivo, se estava morto, mas o homem sangrava e ele também não poderia ter contato, porque indo para Jerusalém, se ele assim o fizesse, ele se tornaria impuro, tanto ele quanto o levita. E essas pessoas, elas trabalhavam no templo, né? Mas a carne que era levada, né, como oferta, como oferenda, era o que eles levavam para as suas casas depois. Então eles trabalhavam durante aquele período, mas eles levavam também essa retribuição. Era uma espécie de pagamento pelo trabalho que eles executavam. Tornando-se impuro, eles não poderiam exercer seu ministério e não iriam, obviamente, receber a retribuição por este trabalho, nenhum nem outro. Por conta disso, eles não encostaram no homem que estava ali à margem. Mas passou um samaritano. E quem é esta criatura? Quem é este samaritano, né? Então, os samaritanos, eles eram verdadeiros, digamos assim, inimigos, né, dos judeus. E eles haviam instituído, havia uma verdadeira guerra entre eles. Por isso que o samaritano é trazido por Jesus como um dos personagens, e na verdade nessa parábola ele é o grande personagem, ele é o personagem principal de uma parábola em que Jesus se dirige a um doutor da lei. O que deve ter causado assim muita estranheza para todas as pessoas que estavam ouvindo, né? E este samaritano, como todos os demais, naquela região, né, de Jerusalém, naquela localidade, eram pessoas marginalizadas, não eram bem vistos, não eram bem recebidos, sequer, na verdade, tinham trânsito naquela região. Mas é ele, na mensagem de Jesus, quem socorre este homem não identificado que está jogado na beira do caminho, sangrando, quase morto. O outro personagem que também não é identificado, mas é alguém que tem uma hospedaria e que recebe este homem levado pelo samaritano em troca, obviamente, do pagamento pelo seu trabalho, pela hospedagem que é concedida a este homem ferido. E é importante também ressaltar que o samaritano, ele não só parou, limpou as feridas, né? Usou, né, do seu azeite, usou o vinho para curar aquelas feridas e curar a dor, amenizar a dor que aquele homem estava sentindo, mas ele também tirou 2 denários, tirou do seu recurso financeiro, porque provavelmente era um homem que estava indo comercializar algo ou trabalhar, e ele pagou. E ainda disse para o dono da hospedaria: olha, se mais alguma coisa, se mais alguma despesa for necessária para cuidar deste homem, na volta, quando eu voltar, eu venho aqui e eu te pago o restante, mas cuida dele. A preocupação deste samaritano foi tão somente
com os cuidados para que aquele homem desconhecido pudesse ser cuidado, pudesse ser acolhido, se sentisse bem. E daí nós tiramos algumas lições. Provavelmente muitas tantas nós possamos tirar desta parábola. Mas aqui vai algumas delas. Que nós possamos criar o hábito de não emitir julgamentos, evitar julgamentos precipitados, pois geralmente o homem, o ser humano, ele faz alguns julgamentos precipitados, isso de acordo com seus preconceitos, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que ele vivencia, ele faz alguns julgamentos precipitados. E esta parábola nos ensina a não fazermos, porque se fôssemos fazer, nós diríamos que quem iria socorrer aquele homem caído, né, seria o sacerdote, seria o levita. Mas também, por outro lado, nós não paramos em momento nenhum para pensar por que aquele sacerdote também não socorreu o homem caído? Por que o levita não o fez? E nós vimos que existem prescrições severas no Levítico e que dizem como essas pessoas devem se portar para que elas possam executar suas tarefas no templo. E que essas pessoas também têm suas famílias, tinham suas famílias, precisavam levar o alimento para as suas famílias. E o alimento e o sustento que elas levavam era exatamente resultado e o pagamento que elas recebiam pelo trabalho no templo. Se impuras, elas não poderiam executar a tarefa. Então, pensar também que cada pessoa, diante de determinadas ações que nós vemos, elas também têm as suas questões íntimas, as suas dificuldades. Este homem, o sacerdote e o levita, eles se mantiveram longe daquele homem caído em virtude de prescrições legais, de prescrições que eles precisavam seguir, sob pena de não terem como sustentar as suas famílias naquele momento. Eu já ouvi, e certamente todos já ouviram algo, e eu não sei, me perdoem que eu realmente não sei quem é o autor, mas diz assim, que quando alguém quiser julgar os seus caminhos, você ofereça os seus sapatos para que a pessoa percorra esses caminhos. E isso é muito interessante quando nós pensamos nesse ensinamento do não julgar, né? Não emitir julgamentos precipitados, procurar compreender também, né, a ação do outro, a limitação das pessoas. Todos nós, né, temos as nossas dificuldades, estamos em determinado nível de evolução psíquica e espiritual, e nós precisamos compreender, né, precisamos aprender, fazer um exercício, né, como diz Dona Joana de Ângeles, é o exercício, né, dos hábitos novos, o hábito de não falar do outro, o hábito de não julgar, né, o outro, a dificuldade do outro. Uma outra lição também é que todo mundo que estava ali perto esperava que quando Jesus fosse contar,
fosse falar algo, ele iria criticar a ação, né, do povo da Samaria, que não ofereceu hospedagem para ele e para os seus discípulos, algo que era de extrema, era corriqueiro. As pessoas faziam, na verdade era uma obrigação, não oferecer hospedagem para as pessoas que estavam viajando, era uma grande ofensa. Então todo mundo esperava que Jesus, ao invés de enaltecer o samaritano, de colocar ele como protagonista da história e da parábola, que ele fosse e fizesse alguma crítica em relação à postura daquele povo que não quis recebê-lo, que não quis dar abrigo a ele e a seus discípulos. Mas Jesus, em momento nenhum, teceu nenhuma crítica àqueles que, segundo o entendimento tanto dos seus discípulos quanto provavelmente de outras pessoas que tiveram conhecimento do fato, era uma ofensa, havia uma ofensa. Jesus nos ensina que nós precisamos criar um outro hábito, o hábito de desculpar, de perdoar, de esquecer as ofensas, de buscar falar bem das pessoas, de enaltecer o lado positivo das pessoas. Há uma história que Neio Lúcio conta de um homem muito simples que um dia começou algumas estratégias, ele definiu algumas estratégias na sua vida para que ele pudesse ser caridoso, porque ele não podia fazer a caridade material. Uma das estratégias que ele fez foi criar o hábito de falar bem das pessoas. Quando alguém chegava e contava para ele uma história negativa em relação a quem quer que seja, ele buscava lembrar de alguma qualidade daquela pessoa e destacava a qualidade da pessoa. Porque todos nós temos qualidades. Nós temos muitos defeitos, de certo, mas nós também temos muitas qualidades. E as pessoas também que nós indicamos e que nós acreditamos que nos ofendem, elas também têm muitas qualidades. Então a proposta aqui de Jesus, quando ele enaltece este samaritano e o coloca como protagonista desta parábola, é dizer: enalteçam, olhe a qualidade do outro, não fale mal do outro, perdoe, busque fazer um trabalho íntimo para que possam perdoar. Jesus é o nosso mestre e nós nos guiamos para que nós possamos alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. É a Ele que nós seguimos. O perdão muitas vezes ainda se mostra difícil para nós, corações endurecidos, mas é o hábito de que nós vamos, é o esforço, é a boa vontade, é a nossa dedicação dia a dia que vai fazer com que nós possamos criar esse hábito, né? Possamos criar dentro de nós esse sentimento, né, elevado do perdão. Um outro aprendizado que já foi mencionado aqui, o samaritano ele fez absolutamente tudo que estava ao alcance dele para ajudar aquele homem. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Ele não mediu esforços. Ele limpou o homem, ele cuidou do homem, ele colocou no seu animal e talvez ele tenha ido até caminhando. Mas ele levou aquele homem até uma hospedaria, ele gastou recursos financeiros para que aquele homem estivesse bem. Porque ele se encheu de compaixão.
Não houve absolutamente nada que ele pudesse fazer que ele não tenha feito. Porque até dizer para o homem da hospedaria que se qualquer outra despesa, se aquele homem precisasse de qualquer outra coisa, que ele fizesse, porque depois ele retornaria e pagaria e retribuiria e não deixaria o homem da hospedaria em situação difícil. Outro ensino é que a mensagem ela era para todos. Essa parábola que Jesus conta ali para aquele doutor da lei, para os seus discípulos que também estavam sempre aprendendo, aquela parábola ela se dirigia e ensinava e trazia referência moral, tanto para os samaritanos, para o doutor da lei, para os discípulos de Jesus, para os sacerdotes, para todas as pessoas. Ela traz para nós, sejamos nós brancos, pretos, brasileiros, chineses, sejamos nós de qualquer classe social, independentemente do nosso credo, se somos espíritas, se não somos, se somos evangélicos, se somos católicos. Independentemente de qualquer coisa, esta parábola, ela é para nós todos. Ela se dirige a todos nós, nos colocando numa condição de igualdade, nos mostrando, como disse Emmanuel na mensagem inicial, quando ele cita aquela passagem de João, Emmanuel nos lembra, nós precisamos uns dos outros. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é tão senhor de si que nunca precisou ou vai precisar do amparo de alguém. Todos nós precisamos, desde o berço até o túmulo e depois e sempre. Desta parábola também nós podemos extrair algumas perguntas muito especiais, que também nós já mencionamos. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O doutor da lei pergunta a Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para alcançar o reino dos céus? Jesus não responde, mas faz ele refletir e pergunta a ele, o que está escrito? Pergunta ao doutor da lei, o que a lei diz? Mas pergunta mais, como lês? Porque uma coisa é o que nós vemos, outra coisa é como nós avaliamos aquilo, como é que nós estamos assimilando. E aí Jesus diz a ele, né, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele resume que o alcance do reino dos céus é através do amor a Deus e amor ao próximo. E aí continua interpelando este doutor da lei, provocando Jesus e pergunta, mas quem é meu próximo? Ele faz essa pergunta porque havia uma compreensão à época de um determinado grupo de que o próximo eram tão somente aquelas pessoas que pensavam como eles, que tinham a mesma crença, que tinham a mesma raiz familiar. Este sim era o próximo. Então, para este grupo,
Só é próximo àqueles que não lhe contradizem, que não pensam diferente dele. Pensou diferente não é meu próximo. Tem uma outra concepção a respeito de determinadas coisas, não é mais meu próximo. E naquela época também, mas hoje também, isso existe. Naquela época havia, e Jesus falou isso, e Jesus é atemporal, ele falou isso. E hoje isso é muito claro ainda. Nós ainda estamos patinando em questões, de certa forma, basilares, porque Jesus falou para a gente. Nós ainda brigamos por conta de credo, por conta de partido político, por conta de opiniões. Nós não respeitamos, muitas vezes, a opinião contrária, porque isso já nos ofende e aí já não é mais meu próximo. Eu já não vou mais cuidar, já não vou mais me preocupar. E ele perguntou para Jesus, ora, quem é que é meu próximo? Provavelmente porque na concepção dele, o próximo era só aqueles que pensavam como ele. E aí Jesus perguntou para ele, tipo assim, dá uma olhada, pensa bem na história que eu te contei, na parábola que eu te contei. Quem foi o próximo daquele homem que precisou de ajuda? E o doutor da lei, né, ele teve que engolir seco, porque ele teve que responder que tinha sido samaritano, porque foi o samaritano que se encheu de compaixão, foi o samaritano que ajudou. E ficou a lição de que o próximo é o próximo é qualquer pessoa, independentemente de quem quer que seja, porque o samaritano acolheu, recolheu, cuidou de alguém que ele não conhecia. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no Bem-aventurados aflitos, tem uma questão que é a seguinte: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Porque na parábola do bom samaritano, há uma narrativa de um homem que tinha sido ferido, que tinha sido assaltado. Mas esses ferimentos nem sempre são ferimentos expostos e ferimentos que estão ali no corpo. Não é sangue precisamente que está descendo, mas são dores íntimas, são dificuldades. E nós podemos pensar, nós espíritas, por exemplo, isso é expiação, deixa a pessoa passar pela sua expiação. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, os Espíritos nos dizem que devemos fazer tudo o que nós pudermos para ajudar as pessoas que estão precisando. Todas as pessoas que precisam, seja com o nosso olhar, com o nosso carinho, com o nosso respeito. Num momento como este, por exemplo, às vezes uma mensagem, um carinho, uma lembrança já acaricia tantos corações que estão por aí doloridos e cheios de dificuldades. E eu trouxe, para que nós pudéssemos encerrar esse nosso momento de hoje, uma mensagem. Eu não vou ler a mensagem, eu só vou mencionar alguns trechos que julgo importante. Ela é extraída do livro Contos desta e de Outra Vida.
e em que tem Humberto de Campos, né, conta a história de um chefe político militar judeu, um homem muito influente, muito importante, e ele comandava forças resistentes ao poderio de Roma à época. Chamava-se Efraim ben Assef. Este homem, e provavelmente este fato aconteceu nesse momento em que Jesus estava em Jerusalém. Porque Jesus raríssimas vezes esteve em Jerusalém e nesta história contada por Humberto de Campos, Jesus estava em Jerusalém e estava hospedado na casa de um guardador de cabras chamado Obed. E Efraim, sabendo que Jesus estava lá, foi em busca de Jesus e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer quando o orgulho dos outros se agiganta e dificulta o trabalho dele. Ele estava compartilhando com Jesus as dificuldades que ele tinha, mas o que eu faço? Porque as pessoas são orgulhosas. E aí Jesus disse para ele simplesmente, olha, é preciso ser humilde e servir. Aí Efraim olha para Jesus e pergunta para Jesus de novo, olha, o que eu faço em relação às pessoas maldosas, às pessoas que caluniam, às pessoas que falam mal do meu trabalho? Aí Jesus disse, olha, é preciso mais amor e servir mais. Efraim, né, fala assim, mas e quando as pessoas são agressivas, são ferozes? O que eu faço? Como é que eu faço para calar essas pessoas, para coibir a agressão dessas pessoas? Jesus pega e responde, é preciso mais brandura e servir. Aí o Efraim, e os golpes da vida, né? O que eu faço? As pessoas são muito cruéis. Aí Jesus virou para ele e disse, é preciso mais paciência e servir. E aí ele prossegue fazendo várias perguntas, e ele pergunta, e os assassinos? O que eu faço com os assassinos, né? Como é que que tipo de ação que eu faço em relação a esses comportamentos? Aí Jesus fala, é preciso mais perdão e servir mais. E aí ele, já de tanto ouvir Jesus falar servir mais, ele pergunta, mas o que é servir mais, Jesus? Então, Jesus diz, convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos desse modo outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. Por isso, ele respondeu para Efraim sempre. Ele falava algumas coisas, paciência, perdão, mas o servir mais como o bom samaritano fez, sem se preocupar a quem está servindo, se vai receber retorno, porque o samaritano não se preocupou se aquele homem ferido depois ia pagar de volta tudo que ele tinha investido na sua recuperação. Ele o fez por puro amor, por dedicação, porque ele se compadeceu. E Efraim, este homem que buscou Jesus, este homem forte que buscou Jesus e que recebeu essas lições, foi um dos que estavam no momento da prisão de Jesus. Um dos que se alegrou com o momento da prisão de Jesus.
Para nós, fica a mensagem do servir mais, servir sempre, adotar uma postura reta, trabalhar, lutar contra as nossas imperfeições e servir cada vez mais. Na próxima segunda-feira, meus amigos, nós vamos continuar com as parábolas. Desta feita, a parábola da dracma perdida com a nossa irmã Patrícia Barros. Desejo a todos uma abençoada noite, que Jesus nos ilumine e que possamos servir mais.